Três deveres do cristão. Nós vemos Paulo dizendo aqui no verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então nós encontramos aqui três deveres para o cristão. Mas pensando no versículo de número 22 que nós lemos, quando Paulo, ele nos fala a respeito do trato passado. E aqui existe uma recomendação do apóstolo Paulo à igreja. Paulo diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Já uma recomendação para nós, que devemos nos despojar do velho homem, porque ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o velho homem, aqui nós precisamos abandonar as práticas do tempo passado, na sua totalidade, e nós precisamos abraçar a palavra de Deus, que é poderosa para nos libertar, para libertar a nossa mente da alienação mundana, que é uma tarefa que ela vai gerar em nós um novo homem. Devemos nos alienar das coisas do mundo. Precisamos fazer gerar em nós, através da palavra de Deus, um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, um homem com um novo caráter. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos de uma mudança de vida para servir a Deus. Não é aquela questão, como alguns dizem por aí, venha como está e permaneça como queira. Não, podemos vir como estávamos. Nós viemos para Cristo da forma que nós estávamos vivendo lá fora. As pessoas vêm a Cristo da forma que eles estão lá fora. Mas uma vez aqui, precisa ser mudados pelo poder da palavra de Deus. Então é isto que Paulo está dizendo aqui. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, porque ele se corrompe pelas concupiscências do engano. E no verso 23 ele nos recomenda: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos olhar para aquela pessoa que veio carregado de pecados, carregado de defeitos, carregados de problemas, de toda prática pecaminosa, mas uma vez que recebeu a palavra implantada ou enxertada no coração, o velho homem desaparece. E agora um novo homem surge, nasce na presença do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos dar ouvido à palavra e buscar nos libertar através da palavra, para que não passamos anos e anos na igreja e nunca haja em nós a mudança de caráter. Cristo quer formar em cada pessoa um homem de um novo caráter, um novo homem. E nós precisamos
deixar as coisas que são práticas do velho homem, do velho Adão. Nós devemos lembrar que nós nascemos de novo, passamos por um processo do novo nascimento, e a nossa vida agora, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem velho morreu. Glória a Jesus. Precisamos nos renovar pela transformação espiritual da nossa mente e nos vestir do novo homem. Nas nossas orações, na nossa meditação na palavra de Deus, nós precisamos estar pensando nisso. Eu preciso me renovar, eu preciso me transformar espiritualmente, transformar a minha mente, e eu preciso revestir do novo homem. A minha vida não pode ser como dantes. A minha vida, a minha prática, a minha forma de conduta, ela precisa mudar. E a gente vê, irmãos, pessoas na igreja, 1 ano, 2, 5 anos na igreja, e não mudam a sua forma de falar, de andar, de vestir, de tratar, de cumprir com as suas obrigações, vem trazendo tudo aquilo, e às vezes quer permanecer assim, mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós precisamos buscar esta transformação espiritual para a nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso espírito. É o que diz Paulo escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Todo o vosso corpo, alma e espírito seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos nos policiar e ter essa mudança de vida. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, nós vemos ali um diálogo de Nicodemos com Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Ele achou interessante a forma que o Senhor Jesus agia, ministrava, ensinava. E aqui no capítulo 3 diz que entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa entendida, ele era um príncipe dos judeus, ele ocupava uma posição de destaque na sociedade que ele vivia, ele era conhecedor das Escrituras, e ele chega em Jesus de noite. Olha bem, o verso 2 diz: e foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja bem, ele entendia, ele sabia que Cristo era vindo da parte de Deus, porque ele via os sinais, ele via os milagres que Jesus estava realizando, ele via as grandes obras que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele era conhecedor da palavra, da Escritura. Então ele analisou a vida de Jesus e disse: olha, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque esses sinais que tu fazes, só pode fazer se for enviado de Deus. Mas o que Jesus disse para Nicodemos? Jesus se interage com ele e começa Jesus na sua fala, no versículo de número 3, dizendo assim, olha: Jesus respondeu e disse-lhe,
Olha bem, Jesus chama Nicodemos à responsabilidade. Jesus não massageou o ego de Nicodemos. Jesus sabia que Nicodemos era conhecedor da lei, era conhecedor das Escrituras, mas quando ele chega, elogia Jesus, Jesus não passou a mão na sua cabeça. Verso de número 3, Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus aqui chama Nicodemos à responsabilidade. Em outras palavras, dizendo, Nicodemos, não é suficiente ser um doutor da lei. Não é suficiente apenas conhecer as Escrituras, mas precisa praticá-las. O que é necessário, Nicodemos, para ser salvo é o novo nascimento. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa se revestir do novo homem. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que a gente passe 10, 15, 20 anos na igreja e que não haja mudança de comportamento, que não haja mudança na nossa conduta, que não haja mudança no nosso caráter. Jesus quer levar a cada um ao novo nascimento. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E nesta noite, nós entendemos pela palavra que o Senhor está nos chamando a melhorar a nossa vida, a nossa forma de conduta, o nosso viver segundo a palavra. E Nicodemos não entendeu aquilo. Senhor, mas como pode? Como é isso? O homem nascer sendo velho? Ele não entendeu. Jesus não estava falando da necessidade dele voltar ao ventre da mãe. Jesus estava falando do novo nascimento. E aí o Senhor esclarece para Nicodemos, quando ele pergunta, porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus responde, verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino do céu. Primeiro ele diz, não pode ver, e agora ele diz, não pode entrar no reino do céu. E aí o Senhor explica para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então foi aqui as palavras do Senhor Jesus, dando essa instrução para Nicodemos, falando a respeito do novo nascimento, dessa mudança de vida. Eu anotei lá, precisais renovar-vos pela renovação, pela transformação espiritual da vossa mente e vestir-se do novo homem. Uma vez que nós entendemos isso, nós vamos entender também que aquelas práticas pecaminosas que nós praticávamos, a gente tem que deixar de lado, a gente tem que abandonar. Quando Paulo, no texto que nós lemos, verso 24, ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí traz aqui algumas recomendações a partir do versículo 25, olha bem, você nasceu de novo, você revestiu-se do novo homem, aí ele diz, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz mais, irai-vos, mas não pequeis. Tem gente que se ira
e abre a boca e apronta. Pode até irar, mas nós precisamos nos conter. Nós precisamos do domínio próprio. Às vezes nós estamos a ponto de explodir, iramos, mas vamos nos conter, né? Vamos nos equilibrar. Mas tem gente que chega a espuma, né? No momento que vem a ira, não tem o domínio próprio, não tem o autocontrole, e abre a boca e fala, aí o velho homem vem à tona. O velho homem ocupa a sua posição. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então deixa que o Espírito Santo de Deus envolva a tua vida. Deixa que a palavra de Deus fale mais alto no teu coração, no teu interior. Aleluia, alimente da palavra, leia a palavra, porque neste momento aqui, quando você necessitar, a palavra de Deus, ela vem na tua mente e no teu coração, e você vai dizer, eu sou crente, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu sou servo do Deus Altíssimo, e o Espírito Santo te dará graça. Você vai irar, mas você não vai pecar. Você vai saber se conduzir, porque você se revestiu do novo homem. E aqui no verso 26 ainda diz assim, não ponha o sol sobre a vossa ira, antes que o sol se ponha no horizonte, aplaca-te. Antes que o sol se esconde, dá um jeito aí, manda a ira embora, busque a paz para o teu coração. A palavra recomenda, olha, que nós precisamos procurar a paz e segui-la. Mas fica irado um dia, uma noite, uma semana, e aquele negócio, e aí vem a raiz de amargura. Alguns procuram inferno, eu estou com uma gastrite nervosa. É a consequência disso aqui. Consequências de problemas físicos. Ataca a saúde. E aí nós não entendemos o que está acontecendo. Então antes que o sol se ponha, cesse a tua ira. E ele diz, mas não deis lugar ao diabo. Tem gente que empresta a sua boca, empresta a sua língua, e isso não é bom. Não deis lugar ao diabo. Abre a boca e fala aquilo que quer, fala aquilo que vem. Somos novas criaturas em Cristo. Agora, para nós nos revestir desse novo homem, nós precisamos, irmãos, fazer cumprir em nós o que diz Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o verso 19, para que a atuação deste novo homem esteja em nós, nós precisamos disso aqui. Atos 19, glória a Deus. É Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19. Alguém abriu a Bíblia nesse texto? Abriu aí, irmão Wagner? Atos 3, 19. Veja bem, irmãos, como a palavra, ela é maravilhosa, e ela vem de encontro à nossa necessidade. Para buscarmos essa transformação, para sermos transformados, para
que possamos desfrutar desta vida espiritual do novo homem, a palavra recomenda aqui, Atos 3,19, que nós precisamos o quê? Arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Eu me arrependi, mas não me converti. Eu me arrependi, mas estou vivendo na mesma prática pecaminosa. Eu estou arrependido, mas não houve mudança de vida. Eu não deixei ser trabalhado por esse processo espiritual. Eu estou arrependido, mas eu continuo fazendo o que está errado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados vossos pecados. Quando nos convertemos, quando arrependemos, quando nos convertemos, os nossos pecados serão apagados. A Bíblia diz que o Senhor deles não lembra mais, mas Ele os lança nas profundezas dos mares. Aí Ele diz assim: para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos. Está no plural, não está dizendo só de um tempo. Vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aí o Senhor entra em ação e nós encontramos da parte de Deus este refrigério para a nossa alma. Aí pode vir a luta, aí pode vir a prova, aí pode vir a perseguição. Nós temos a presença do Senhor alegrando a nossa alma. Podemos estar na prova, mas nós estamos sentindo a boa mão do Senhor sobre nós. E nós vamos cantando, vamos dando glória, vamos fazendo a obra, vamos evangelizando, perseguidos, mas frutificando na obra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e vestir-se do novo homem. Para isso é preciso dar os nossos próprios passos. Nós precisamos, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer a minha parte, para que eu possa ser transformado espiritualmente, transformar a minha mente. Eu preciso dar os meus próprios passos. Eu não consigo transformar a sua vida. Eu não consigo mudar a vida das irmãs, dos irmãos. Você não consegue mudar a minha. Somos nós que precisamos nos esforçar e dizer: Senhor, eu preciso tirar isso da minha vida. O esforço é pessoal, é individual. Então você se esforça e eu também me esforço, porque eu também preciso. Você se esforça, os obreiros também precisam se esforçar. Porque a nossa guerra, ela é espiritual, é uma batalha espiritual. Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas ela é no âmbito espiritual. Então nós precisamos de esforço, para que eu tenha a minha vida transformada espiritualmente, para que eu tenha a minha mente transformada, e que eu possa me vestir do novo homem. Eu preciso mudar o meu coração. Você precisa mudar o teu coração, porque a dureza de coração produz ignorância e nos tornamos infiéis. Não é, irmão Wagner? Aquele coração duro, né? E quem é que vai mudar isso? Somos nós. Eu preciso mudar o meu coração. Você precisa. Quem é que vai te ajudar? Quem vai te ajudar é o Senhor. Aí nós temos que ir para a oração. Aí nós temos que orar. Aí nós temos que jejuar. Quem tem uns coraçãozinhos que é mais endurecido que o outro mesmo, né? Tem a natureza humana. Então nós precisamos dar o nosso passo. Eu preciso
dar os meus próprios passos, eu preciso fazer a minha parte para que a minha vida ela venha se manter transformada pelo poder da palavra de Deus. Então esforce, mude a sua vida. Glória a Deus. Para que nossa vida viva esse processo de transformação espiritual, tanto na mente como no nosso corpo, nós precisamos abandonar a vida velha e viver o novo em Cristo. Nós temos aí aquela referência de, vamos ler, alguém leia por favor Romanos 6,17. Quem encontrar pode ler. Romanos capítulo 6. Deixa eu ler. Veja bem. Romanos 6, 17 a seguir, Paulo diz assim. Paulo, ele olha para a igreja que estava em Roma, e ele escreve dizendo: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Agora, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Veja que mudança. Ali servo do pecado, mas ouviu a palavra, aceitou a forma de ensino que foi ministrada. Aí agora Paulo diz assim: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. No verso 22 ele diz: mas agora libertado do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha a recompensa desse processo. Então é coisa maravilhosa. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos fazer a nossa parte. Colossenses 3,10 diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 12 a 14 diz assim: assim como povo escolhido de Deus, santo, amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e glória ao nome do Senhor. Então Paulo, ele recomenda aqui a necessidade deste revestimento desse novo homem. Para quê? Para que nós possamos cumprir esses 3 deveres que eu disse aqui, que está no verso 28. Primeiro, nós vemos aqui 3 deveres. A recomendação é: aquele que furtava, não furte mais. Paulo disse que essa prática, ela precisa ser abandonada. Paulo sabia, irmãos, que as tentações da vida antiga, ela ia nos perseguir, ou perseguir o crente. Mas tem uma coisa: em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo somos novas criaturas. O primeiro dever do cristão aqui é que ele precisa, aos que assim o fazia, abandonar essa prática. Não furtem mais. Vamos ler 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12,
verso 9 e 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e o verso 10. Aí, encontrou? Encontrou, irmão Wagner? Segundo Coríntios 12, 9 e 10, você leu? Muito bem. Paulo está falando aqui a respeito da graça. O Senhor Deus dizendo para ele que: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Alguém diz assim: olha, eu não consigo, eu estou fraco. Então, está na posição certa. Se estamos fracos, estamos na posição certa. Estamos no ponto da graça de Deus agir em nós, operar em nós. Paulo disse, olha, nos versos que antecedem, fala da sua fraqueza, e ele orou a Deus. No versículo 8, ele ora dizendo: Senhor, já orei 3 vezes para que o Senhor tire isso de mim, e essa luta permanece. Aí o Senhor disse: não se preocupe, a minha graça ela vai te aperfeiçoar na sua fraqueza. Receba a graça de Deus nesta noite para você vencer. Receba a graça de Deus para você resistir os dias maus desta vida. É a graça que vai te aperfeiçoar na sua fraqueza. Veja como o Evangelho é maravilhoso, não é? Não somos nós que fazemos, é Ele que faz em nós. Nós só precisamos dar os nossos passos, precisamos fazer a nossa parte, e o mais Ele faz. Ele, o Senhor, tem graça para a sua vida nesta noite. Ele, o Senhor Jesus, Ele vai te aperfeiçoar na sua fraqueza, segundo a sua vontade. Glória a Deus. Para quê? Para que Cristo continue habitando em mim. Glória ao nome do Senhor. É nesse momento de fraqueza que Jesus está aí do teu lado, dizendo: olha, não temas. Não temas, porque eu estou aqui para te ajudar. Não temas, porque eu estou aqui para te sustentar. A minha graça vai te ajudar. A minha graça, ela te basta. Então, irmão, vai vencendo aí, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, estamos falando do primeiro dever do cristão, e eu anotei aqui, diz assim, olha, o ladrão, nós estamos falando de furto, de furtar, né? O ladrão não é só o que rouba usando violência. Aí entra numa área que muitos não gostam, nem que falam. Vamos falar aqui de comércio. Por exemplo, o comerciante que explora no preço, que usa balança enganosa, se for cristão, está infligindo isso aqui. Aí nós precisamos ter cuidado. E tem tantas outras coisas que nós anotamos aqui. Mas vamos ler o que diz no livro de Provérbios, capítulo 11. No livro de Provérbios, capítulo 11, verso 1 e 2. Provérbios 11, 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 1 e 2. Provér
Provérbios capítulo 11, verso 1. Quem que... Veja bem, outra tradução. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Um dia eu disse lá em Portelândia, lá alguns irmãos lá tinham mercados, e às vezes uma boa parte da igreja ia comprar em Mineiros. Mas um dos comerciantes disse assim: pastor, os irmãos tinham que ajudar a gente. Sai daqui, vai lá para Mineiros comprar. Falou, irmão, eu concordo, mas às vezes o preço é exorbitante. Eu fui comprar limão, estava R$ 7,50 o quilo de limão Tahiti. Eu tinha que ir a Mineiros, comprei a R$ 2,50. Aí eu cheguei de Mineiros e fui no mercado do irmão. Olha aqui, R$ 2,50, o seu está R$ 7,50. Será que é justo? Não é, irmãos? Não é justo. Há um peso de injustiça nisso. E nós lemos aqui em Provérbios que balança enganosa é a abominação ao Senhor. Então a Bíblia, ela é completa. Glória a Deus. O que furtava, não furte mais. Vamos falar do trabalhador. O mau trabalhador que não cumpre a sua tarefa diária, ele está roubando o tempo e o dinheiro do patrão. Você contrata um trabalhador na diária e ele vai mocegar o tempo, né? Ele não trabalha, não tem rendimentos. O dia dele, quando chega no final, você olha para o serviço, não fez nada. Está furtando o tempo do patrão. O mau trabalhador que não cumpre a sua tarefa, rouba o tempo e o dinheiro do patrão. Nós estávamos numa construção, preparando para fazer um contrapiso. Um moço trabalhando com enxadão, né? E aí eu olhei, chegou uma mensagem no celular dele, ele pegou o celular do bolso, ficou com o enxadão só numa mão, lendo a mensagem, cavando assim. Desonesto. Onde está a honestidade? Como vai ficar essa produção? Então, nós estamos falando de deveres do cristão, e nós, como empregados, como prestadores de serviço, nós precisamos cumprir com a nossa carga horária, porque senão nós estamos furtando o tempo e o dinheiro daquele que nos contratou. É uma grande realidade, e a palavra de Deus é completa. Aquele que furtava, não furte mais. Então, irmãos, nós precisamos observar essas coisas na nossa vida. Suponhamos uma pessoa que compra fiado e não paga. Está furtando? Não é dele o objeto, ele levou, já consumiu e fica no esquecimento. Então, tenhamos cuidado, né? Esses dias eu recebi uma cobrança que não foi eu que fiz a conta, foi outra pessoa aí. A pessoa chegou em mim: ó, pastor, compraram lá e não me pagam. Aí, o que eu tenho com isso? Não é? Então são coisas, irmãos, que acontecem, estão acontecendo, e nós precisamos nos corrigir, nós precisamos melhorar a cada dia.
porque isso é agradável aos olhos de Deus. Suponhamos que eu comprei na loja, lá tem 10 anos, não paguei, o homem já até riscou da caderneta dele. Aí eu venho cantar aqui: Deus amou de tal maneira. E o cidadão, se não estiver aqui, está lá nas redes sociais ouvindo: amou de tal maneira mesmo, mas tu está me devendo, não paga. Você está entendendo? Aí a pessoa canta bonitinho aqui, e nas redes sociais, olha, isso está espalhado no Brasil inteiro, todo mundo vendo, ouvindo, assistindo o culto pelas redes sociais, o culto está sendo transmitido, e nós estamos aqui bonitinho, e alguém de lá julgando. Está entendendo? Então, irmãos, por isso nós precisamos melhorar. Eu marquei algumas referências, o tempo não vai dar, mas vamos falar do segundo dever do cristão. O segundo dever aqui é que o cristão precisa trabalhar. Ele diz: olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. A palavra de Deus nos ensina por completo. Irmão, nós precisamos trabalhar. Mas tem gente que quer viver escorado, não é? Escoradinho, e pede para amanhã para um, amanhã pede para o outro, depois pede para o outro, oferece serviço, não quer. Mas a Bíblia está dizendo assim: antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom. Provérbios 31, 27, quando nós lemos Provérbios 31, 27, nós estamos ali aprendendo com a mulher virtuosa. O Provérbios 31, 27 fala a respeito da mulher virtuosa, e nós vemos ali, irmãos, como aquela mulher era dedicada ao trabalho, caprichosa, e nós precisamos aprender com esta mulher. Vamos ler Provérbios 31, 27, se alguém encontrou pode ler. Veja bem o exemplo dessa mulher aqui. Na minha tradução diz assim: ela olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha, vou fazer a obra. Saiu de casa de manhã, não limpou a casa, não fez o café para o esposo, para a família, não fez o almoço, passou o período do lanche da tarde, não apareceu, chegou de tarde cansado, vai fazer o jantar, não, estava fazendo a obra, estou cansada. E aí vem os problemas do lar, aí vem os problemas familiares. Pastor, mas como é que é esse negócio? Minha mulher fazendo a obra aí, não fez almoço, não fez nada. Tem que primeiro administrar a casa. Esta mulher aqui, veja bem, olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta os seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também o seu marido, que louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior. Dedicada, vou fazer a obra, mas deixei os meus afazeres de casa tudo pronto. Agora eu posso ir para o círculo de oração, orar, cantar, visitar, fazer a obra de Deus. Deus se agrada. Então é assim, irmãos. É desse tipo aqui que acontece. Glória a Deus. E aos que não trabalham, o segundo dever aqui do cristão é trabalhar. Aos que não trabalham, Provérbios 6 e 6. Leia aí, Sandiego. Provérbios 6, versículo 6. Tem gente que não gosta de trabalhar, é uma dificuldade, todo trabalho que dá, quem não dá certo. Lá tinha um irmão lá em Mineiros, todo serviço que ia fazer, esse não é um serviço para mim. Quando faz isso, não, esse serviço não é para mim. Faz aquilo, esse serviço não é para mim. Então o que tu veio fazer aqui nesse mutirão, homem de Deus? Todo lugar que punha, não dava. Pode ler. Veja bem aqui, Salomão leva o homem a observar a formiga, irmão.
Se os irmãos saírem agora, por aí nos quintais, nos pomares de chácara, você vai ver as formigas trabalhando, né? Cortando lá as folhas das plantas, cai tudo. Aí o camarada tem que ir lá pôr veneno, mas ela está trabalhando, ela está juntando o seu alimento. Veja bem, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aí volta para o homem e diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Estou cansado, não é? Mas a Bíblia nos ensina, até as formigas nos ensinam. Aqui quem escreveu isso aqui, irmãos, foi o sábio Salomão. E a Bíblia diz que Deus deu a ele toda a sabedoria. Antes dele não houve homem igual, e nem depois dele, diz a palavra, que haveria. Foi esse homem. E ele olha para as formigas, que não tem dominador, não tem príncipe nem superior, mas ela prepara o seu pão no verão. Ela junta o seu mantimento. E às vezes o homem, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, né? Descansa de manhã, descansa de tarde, e à noite tira para descansar. Mas a palavra de Deus está nos ensinando 3 deveres do cristão. O segundo dever aqui é o trabalho. Nós precisamos trabalhar. Jesus era homem do trabalho, Jesus trabalhava. Marcos 6, o versículo 3, nós já estamos encerrando, que o tempo não nos permite, mas vamos ler. Marcos 6, 3, se alguém encontrar pode ler, enquanto eu estou encontrando aqui. Veja bem, aqui está falando do próprio Jesus. Aí está escrito: não é este o carpinteiro? Olha, Jesus trabalhava em serviços pesados, carpintaria. E a carpintaria naquela época é diferente de hoje. Hoje temos máquinas, equipamento de hoje para trabalhar nessa área da carpintaria. É uma maravilha, né? Naquele tempo não, era o serrote, era o gurpião. O senhor conheceu o gurpião, né? O gurpião trabalhava de 2, um pegava de cá, outro pegava de lá. Era sofrer. Hoje não, hoje tem a maquita, né? Tem essas máquinas, você passa com facilidade. Mas Jesus, ele trabalhou, ele tinha o ofício da carpintaria. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Aí escandalizaram dele. Então, irmãos, o segundo dever para nós aqui é o trabalho. Nós precisamos trabalhar. Paulo trabalhava. Paulo, ele era fabricante de tendas. Vamos ler aí Atos 18, verso 1, 2 e 3. Atos 18. Veja bem, Paulo passou a conviver com eles. E qual era o trabalho de Paulo? Paulo fabricava tendas. Ele trabalhava. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos
Todos os homens de Deus, eles foram chamados de um ofício, de um trabalho. Agora alguém hoje não, quer ir para a obra, eu quero fazer a obra, mas não quer trabalhar. E a Bíblia diz que aquele que trabalha é bom que não, aquele que não trabalha é bom que não coma. Não, eu quero viver da obra, eu não quero trabalhar. Lá em Jaciara tinha um irmão, ele vendia picolé na rua. E ele ia vendendo picolé e gritava, ó picolé, ó picolé. E quando passava perto de um irmão, ele dizia assim, ó irmão, a Bíblia diz que quem não quer trabalhar é bom que não coma. E ó o picolé. Ele vendia picolé, ele não tinha vergonha. E ele gritava, estava fazendo o ofício dele, ganhando o pão dele. Mas tem gente, todo lugar que põe não dá. Não, isso aqui não serve, isso aqui não dá. Mas que o Senhor Deus nos abençoe, que nós possamos cumprir com esses deveres. Provérbios 19, irmãos, fala do fruto da ociosidade. Eu acho importante nós lermos esse versículo, o tempo já está esgotado. Provérbios 19, 15, fala do fruto da ociosidade. Veja bem a consequência. Provérbios, vamos ver, encontrou aí? Veja bem, Provérbios 19, 15. Isso aqui é fato. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. Planta mandioca, irmão. Plante uma horta, faça alguma coisa. Eu fui visitar um assentamento na região nossa lá. Eu visitei praticamente todas as casas daquele assentamento, com o irmão, que ele ia fazer um serviço, eu fui com ele, e a gente chegava naquelas parcelas de terra, que eram 7, 8 alqueires, chegava em casa, o que tinha para comer era pipoca. Na hora do almoço cheguei, o cidadão comendo uma pipoca, olhei no quintal assim, só mato, não tinha um pé de mandioca. Meu Deus, que preguiça é essa, gente? Não é? Aí diz que o cuiabano, ele tem tanta preguiça que ele não fala preguiça, ele fala, estou com preguiça. Preguiça de falar preguiça. Então, irmãos, são os deveres que a palavra de Deus, nesse versículo 28, de Efésios 4, deveres, e dentre eles o dever de trabalhar. Não vai dar tempo de comentar o terceiro dever aqui, que nós devemos ser generoso. A Bíblia fala muito da generosidade, e nós como cristão, como homem mudado, transformado pela palavra, nós como homem espiritual, nós precisamos ser generosos. Olha o que diz o texto: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com a mão o que é bom. Veja bem, aqui entra a generosidade, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmão, seja generoso. Nós não vamos ler essas referências, porque o tempo não nos espera mais, mas a alma generosa, diz a palavra, que a alma generosa, ela é recompensada pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos ser generosos. Vamos amar a generosidade. Eclesiastes capítulo 11, acho que 11, verso 1 e 2, diz lá, lança o teu pão sobre as águas, é isso mesmo? Porque depois de muitos dias achará, reparte com 7, ainda com 8, porque você não sabe qual é o mal que virá sobre a terra. Então vamos ser generosos, vamos repartir, vamos doar, vamos estender a nossa mão, porque isto faz parte desse contexto do homem nascido de novo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue trabalhando em teu coração, em nossos corações. Você pode dizer amém? Glória a Deus. As crianças, vai cantar?